Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Conversa com o Associado, programa uma iniciativa da Abrafiltros, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service. Você que nos assiste aí no YouTube, seja muito bem-vindo a esse que é o episódio número 19 do nosso programa. Estamos aqui mês a mês recebendo os nossos associados para que eles possam, nesse espaço, contar um pouquinho sobre a sua história, apresentar seus produtos e serviços e como eles têm feito a diferença em seus setores. Hoje, mais um associado aqui como nosso convidado. Vamos receber as representantes da Verso Comunicação, nossa grande parceira, e eu tenho o prazer de receber Majô e também Solange. Sejam muito bem-vindas. Eu só tenho a agradecer. Uma honra estar aqui. Que muito legal. Feliz mesmo. Obrigada pelo convite, Adriana. Tudo bem por aí? Hoje o jogo virou, né? Virou. Né? É complicado. Quem entrevista agora vai ser entrevistada. Pois é, a gente sempre coloca os nossos clientes para serem entrevistados, né? Coloca eles no fogo. Agora a gente que está do outro lado. Agora tem muitas perguntas, tem uma pauta aqui. Mas espero que seja um momento da gente conhecer um pouquinho mais da história de vocês, do trabalho que vocês têm feito. Vocês são grandes parceiras, a gente vai contar essa história aqui, mas a Verso está com a gente filiadas, né, desde 2018, então temos uma história aí para contar e a gente sempre começa esse nosso bate-papo separando um pouquinho, querendo conhecer primeiro quem que faz a Verso acontecer e se vocês pudessem contar um pouquinho da trajetória profissional de vocês, quem vai começar? Claro, o maior prazer. Acho que eu começo só. Pode começar. Bom, eu me formei em jornalismo, né? Já há um bom tempo. E meu sonho era a televisão na época. Nossa, eu achava a televisão o máximo. Fiz curso para o Senac de locução. Trabalhei em algumas TVs, né? Adorava, achava aquele mundo fantástico. Né? A gente está falando aí da década de 90, que não tinha internet. Uhum. E adorava essa área, muito fascinante. Aí eu acabei indo para a rádio também e jornal. E na rádio, trabalhei na Rádio CBN, e eu fui da primeira turma da CBN Santos. Né? Era a Rádio Tribuna, que se tornou CBN, a rádio que só toca notícia. E eu fui para lá trabalhar e era só notícia mesmo. E é muito legal, porque eu fazia as reportagens de um orelhão. Né? Às vezes eu não tinha o que fazer, ligava a cobrar, não tinha celular, ligava a cobrar do orelhão e entrava ao vivo nacional. Foi na época que teve uma greve na refinaria lá. E a situação estava meio complicada e eu não conseguia entrar na área de assessoria de imprensa da refinaria e nem conseguia... Eu estava ali e não tinha telefone. E eu até pedi um telefone emprestado para o Tralli, César Tralli. Sim. Eu pedi para ele tinha aquele StarTAC gigantesco. E ele era da Globo também, ele estava fazendo Jornal Nacional, mas ele falou, não posso te emprestar, não tenho como te emprestar, meu editor está aqui no meu pé, não vai dar para te emprestar. Aí eu mirei no orelhão, falei, é com ele mesmo que eu vou. Liguei a cobrar, não tinha ficha, liguei a cobrar e entrei ao vivo para o Brasil inteiro. Ai, que legal. E era engraçado essa época, porque eu fazia Santos, São Paulo, de ônibus, né? E voltava todo dia. E o pai de uma amiga minha falou assim, nossa, coitada dessa sua amiga, ela não para de trabalhar. Meu Deus do céu. Eu coloco lá na rádio, 12:00, 4h, 5h. É porque o boletim, ele virava até a notícia ficar velha. Então, eu mandava ao vivo, eles gravavam e iam até a notícia não servir mais. Sim, sim. Então, ele achava que eu trabalhava muito. Trabalhava, não era tanto, né? Então, eu fui para a rádio, amei rádio é dinâmico, rádio é tudo que acontece ali, né? Você já não tinha site, não tinha internet. Então, o rádio é muito dinâmico. Você podia fazer a notícia de qualquer lugar. Eu adorava. Mas, na rádio mesmo, depois eu fui apresentada lá por um chefe de reportagem e ele falou, olha, Majô, é o seguinte, para você se desenvolver bem, você poder ter um bom salário, um jornalismo, você deveria investir na assessoria de imprensa. Eu falei, sério? Mas ficou aquela ponto de interrogação na minha cabeça. Ele falou, traz um currículo aqui. Eu deixei o currículo
E ali ficou, eu fui para Santos, trabalhei em Santos, voltei, fui para outra rádio. E aí, depois de um tempo, me chamaram. E eu fui trabalhar na Asobrave, que é a Associação dos Concessionários da Volkswagen. E ali eu entrei no setor automotivo. Isso já vai 28 anos. Uau. Tá bom, daqui a pouco você vai contar da Iaverso como que surgiu. Sol, você. Eu só trabalhei em assessoria de imprensa. Não tenho grande paixão assim por trabalhar com vídeos, essas coisas. Do backstage. Eu gosto demais de escrever mesmo, fazer minhas entrevistas, escrever, enfim. E aí eu comecei trabalhando, me formei em jornalismo. Próximo à data dela, que a gente não precisa falar, porque senão tá tudo a bem. gente vai ficar um pouco... Não, tá tudo bem. Vai entregar, Antiga, já estou né? entregando já as datas aqui, mas tudo bem. E aí... Orelhão. Orelhão, olha, tem geração que nem conhece. Nem sabe, que é ficha. Ficha. Aí eu trabalhei numa assessoria de imprensa, bastante tempo, uns 10 anos, atendendo a FenaBrave, né, a Federação dos Concessionários de Veículos. E depois de lá, depois desses 10 anos, eu fui trabalhar com a Major, na Verso. Isso foi em 2011. E estamos aí atendendo fabricantes de autopeças né, e entidades do setor automotivo, só que agora, antes eu trabalhava mais do lado montadora, né, na outra assessoria. Agora, mais no lado da reposição. Entendi. E como que se conectaram de novo? Quando que vocês se conectaram? Como que foi isso? Então, a nossa história, a gente vai fazer 50 anos de amizade o ano que vem, Uau! 2026. Desde os 5 anos, desde o pré. Eu fico emocionada. Que legal. Porque é uma vida, eu também, né? eu nunca chorei nos programas, eu tô chorando agora. Não, eu acho que até você pode fazer depois que você faz aqueles textos bonitos de casamento, acho que para nossa amizade, que é muito legal. Que legal, não sabia disso. E a gente estudou junto, né, até a 8ª série. Aí ela foi para um colégio, eu fui para outro. E a gente tinha, assim, sempre contato, porque tem uma história de vida, né? E no dia que a gente ia prestar vestibular, as duas... Nos encontramos na faculdade prestando o vestibular. Olha. Nossa, mas você vai fazer o quê, né? Ela falou assim, jornalismo. Eu falei assim, eu também. Ai, meu Deus do céu. E entramos na mesma faculdade. Olha. Aí a gente ficou juntas, mas eu tive que parar um ano, porque teve o plano Collor. E aí meu pai, assim, deu uma... né, ficou super mal. E falou, olha, não dá mais para pagar a faculdade. E eu tive que trabalhar só. Mas eu falei, vou voltar para o jornalismo depois. Eu fiquei, aquele ano, fiquei estudando, só trabalhando. Trabalhava de vendedora. E aí, no ano seguinte, eu trabalhei e estudei. Né? Passei para a noite e a gente se reencontrou de novo, né, Sol? Íamos juntas, né? Quer dizer, voltávamos juntas da faculdade. Olha que legal. E só que eu terminei um ano depois. Entendi. Eu terminei em 92, acho que ela em 93, né? Ó, entregando a idade. Já Já entreguei. agora já é. Também depois que ela falou que a gente se conhece há 50 anos, né? Isso aí já dá uma referência. Mas e a Verso? Como que surgiu? Então, a Verso sempre foi um sonho. Eu trabalhei na associação, na Sobrave, Associação das Concessionárias. Também estive um tempo com ela na FenaBrave. Primeiro eu era funcionária da Sobrave, tinha um departamento de comunicação, tinha uma revista, era super legal fazer revista. A gente falava das concessionárias que estavam inaugurando, tinha muito curso na época para sucessores, tinha vários eventos, jantares, e tudo aquilo a gente colocava na revista. E a gente atendia jornalista, mas não era como a FenaBrave, onde ali a Sol tinha assim aquela coletiva de imprensa todo mês para soltar dados, né? Tinha aquela coisa de uma certa expectativa ali do mercado, mas a Sobrave era mais assim falando dos eventos, das atividades. Depois eu fui para essa pessoa que coordenava a comunicação, ela abriu a assessoria dela, começou a prestar para a FenaBrave, eu também trabalhei um tempo lá com elas, e eu sempre tive o desejo, porque eu gostava muito daquilo. E eu falei, gente, eu também posso empreender nessa área. Meu sonho é ter uma empresa e chamar a Sol para vir trabalhar comigo. Imagina. Esse era meu sonho de consumo. E isso foi em 2006. 2006. Comecei com o Sindirepa.
Sindicato das Oficinas, eu fazendo o jornalzinho deles, que era mensal, impresso. Comecei ali, depois eu peguei o jornal do Sagasp também, que era da Atacadistas de Alimentos, também, que fica ali no centro. É muito interessante também, é outro mercado, mas bem legal também. Também fazia o jornalzinho para eles. Quando foi em 2007, eu criei a Verso em 2006, em 2007 surgiu a oportunidade do GMA, Grupo de Manutenção Automotiva. E vi a Sindirepa, grande Fiola, um beijo, um abraço. Fiola, meu padrinho. Ele falou, não, Majô, não dá para você fazer assessoria para o Sindirepa, mas eu vou te apresentar para o GMA. Aí fui lá, que era o Sindipeças, fabricante, 5 Peças varejista, Andap distribuidor e o Sindirepa, que formaram esse GMA. Sim. E foi maravilhoso também. Um outro beijo para o Bento, que também apostou aí, falou, não, vamos fazer assessoria com ela. E aí comecei, em 2007, fazendo assessoria com a Verso. Legal. E a Sol entrou já Entrei em em 2011. Em 11 só? Porque eu só comecei a trabalhar com ela quando ela pegou um outro cliente, que era um fabricante de autopeças, a Nakata. Sim, sim. Que está até hoje. Querida Tá até Nakata, hoje. que está até hoje com a gente. É bem interessante isso, porque com o GMA, eu comecei a falar de manutenção preventiva. Tinha o carro 100%, caminhão 100% e moto 100%. Um programa que não existia antes. Você imagina um setor se unir para falar da importância da manutenção do carro. Era isso, não tinha uma marca aparecendo. Eram as entidades por trás desse logo. Então, a gente foi para a Globo, a gente ia para a rádio. Eu falei, bom, eu tenho que colocar esse assunto, esse tema da importância da segurança do veículo nos grandes veículos de comunicação. E a ideia foi assim, CT. Quantos carros ficam parados todos os dias no trânsito de São Paulo e por quebra? Eles tinham esses dados. Na época, a gente fui lá, né? A gente cita a fonte. Isso ficou muito interessante, porque a cada carro quebrado gera 3 minutos de congestionamento. Então, isso começou a chamar a atenção da mídia. E aí a gente tinha bons porta-vozes que iam lá, a gente falava no Bom Dia São Paulo. Então, isso foi gerando bastante volume de notícia. Sim. Aí os jornalistas já nos procuravam para falar desse assunto. E a gente fazia clipe ainda impresso, recorte e cola de jornal, entendeu? Sim. E eu participava das reuniões do GMA, vários fabricantes estavam nessas reuniões, e o diretor da Nakata, Sérgio Montagnoli, achou interessante tudo aquilo e falou, não, vai lá falar com o meu marketing. E aí encontrei a Sabrina, também outra entusiasta. Ela é uma pessoa assim que tem uma visão muito diferente, ela gosta de inovar, ela é super ousada, né? O marketing deles é fabuloso, não é porque é meu cliente, não, mas todo mundo do setor espelha na Nakata, que hoje agora virou Fras-le Mobility, enfim. Mas foi ali que ele viu o valor no trabalho e a gente começou com a Nakata. E a Nakata, então, era uma das primeiras também a falar de manutenção. Não só falar, olha, estamos lançando X produtos, você tem que aplicar de tal jeito. Não, falando de... Dica de manutenção. Viés, né? Um outro viés. E hoje tem blog, tudo, inclusive eles, canais no Instagram, mas a gente foi meio que precursor. Hoje as outras marcas também dão dicas de manutenção, mas na época foi a gente. Isso foi muito legal. Aí, com a vinda da Nakata, a Sol veio também, graças a Deus. Que bom. E sempre foi exclusivo para assessoria de imprensa? Ou vocês, na comunicação, tentavam outro tipo de serviço, tinham outro produto? Então, a gente gosta muito dessa parte editorial, né? Editorial. Revista, pode ser uma newsletter também, né, informativa. A gente gosta muito disso. Inclusive, hoje a gente tem um projeto... Tem um site. Atualmente, que não é nem da área do setor automotivo, é da área de gestão e de marketing odontológico, que é outra área que eu trabalhei há muito tempo atrás numa revista. Essa empresa ficou gigante e agora o dono resolveu retomar com uma revista. E dá muito prazer, né? Projeto editorial é maravilhoso. E vocês, por mais que tenham esse DNA automotivo, vocês estão abertas a outras possibilidades ou... é mais o foco mesmo no automotivo?
Eu acho que o automotivo aconteceu, Aconteceu, né, Sol? né? Eu acho que foi uma coisa assim que a gente foi levado para ele, né? Sim, sim. Mas a gente fica mais especializada naquilo, né? Sim, sim, mais especialista, é verdade. Porque é mais inclusive porque você conhece os jornalistas, né? É Sim. muito mais fácil fazer a ponte com o cliente, né? Sim, sim. E o jornalista, né? Porque se você pega algum outro Mercado. Tem que explorar primeiro, né? dá É para mais fazer, difícil. claro, mas é mais difícil, né? Eu admiro até essas assessorias que são multissetores, Aham. porque no nosso já tem uma infinidade de coisas ali Ramificações. e a gente acabou ficando segmentado porque é isso. A gente foi trabalhando ali, as empresas foram vendo valor e a gente foi agregando o nosso portfólio. Mas já trabalhamos, sim, para alguns outros setores, setor de energia, já trabalhamos um Odontologia, né, tempo. também. Odontologia também. Já fizemos também para escritório de advocacia, que também é legal. Entidades. Entidades todas, né? Graças a Deus, do setor. Aí a gente já trabalhou com todas, praticamente. Legal. Mas entidade, inclusive, é muito legal. Porque a entidade tem uma voz muito forte, né? É. Ali você não está falando de uma marca, está falando de uma associação que está reunindo vários... Interesse comum, né? Isso, maravilhoso, maravilhoso. E hoje a gente está falando de uma estrutura própria de vocês ou vocês chegam em algum momento a terceirizar? Não, a gente tem uma estrutura própria, né? A gente tem prestadores de serviço, né? É. Tá. E aí, para fazer alguma entrevista, para escrever, que tipo de serviço? Exatamente, para escrever. Para escrever, É. tá. Agora, por exemplo, se a gente precisa de alguma coisa diagramar, aí a gente pega um terceiro, né, para fazer esse trabalho para a gente, porque aí não é nossa expertise, né? Essa parte de imagem, foto, Sim, a gente não tem essa parte, a gente não tem. Fica mais em texto mesmo. entendi. Entrando agora num tema da evolução da comunicação, como que vocês enxergam a questão de desafios, oportunidades que digitalização, redes sociais, o comportamento do consumidor, como tudo isso foi acontecendo para vocês? Quer falar, Sol? Não, pode falar. Eu acho assim que a digitalização ela veio, mudou, transformou a vida de todo mundo, né? O mecânico que virou um influencer. Qualquer pessoa dá uma receita, as meninas maquiadoras, isso vai acontecendo e é super democrático e é muito legal, né? Todo mundo tem voz hoje. Sim. E eu acho que a assessoria de imprensa ela tem uma coisa que é muito genuína. Ela traz a representatividade daquela empresa e ela faz a ponte da informação chegar no veículo de comunicação. Então, o nosso papel continua sendo importante, embora tenha todo esse mercado gigantesco que as pessoas hoje, nossos clientes têm os canais no Instagram, YouTube, eles também levam informações. Mas quando você tem uma informação de credibilidade num veículo de comunicação, ele tem um peso diferente, né? Então, eu acho que a gente hoje é um complemento, né, de todo esse trabalho que existe, mas sem assessoria de imprensa, o veículo lá na ponta não tem como saber o que você está fazendo. Ele vê lá no Instagram, mas uma entrevista ou falar da tua marca, ele precisa do quê? De que a informação chegue até ele via o quê? Via release, que é uma coisa não é comercial, é uma coisa voltada mais para informação, dados. Então, eu acho que para nós teve todo esse boom aí, Adriano, de todo mundo falar sobre tudo. Faça você mesmo. E que tudo bem também, é interessante, mas a assessoria ainda tem um papel relevante para a marca estar em veículos e ser uma fonte de informação de credibilidade. Eu acho que isso... e tem outra coisa também, falando da digitalização, que eu acho que é importante. Antes você tinha a revista Meio Filtrante. Ela sai o quê? Bimensal? Poxa, você vai mandar o release agora, puxa, já fechei a edição. Hoje não. Vocês têm o portal. Então, a gente produz muito mais informação, Legal. release, porque tem aonde colocar. Se você chama, dependendo do veículo de comunicação, você leva para visitar uma fábrica, ele já começa a fazer reels lá no Instagram dele. Mas isso não impede de ter a notícia no portal e depois ter impressa. Então,
Aí, um complemento, né? Nossa, Uma coisa complementa a o outra. nosso clipe fica muito mais recheado. Exatamente, exatamente. Não, faz sentido. E eu acho que vocês tocaram num ponto de ter a expertise, né? De você deixar com quem a coisa acontece quando um profissional que estudou para isso, se especializou nisso, faz acontecer. Lógico que cada um hoje com as ferramentas, a coisa está de mão beijada, mas nada melhor do que a credibilidade de alguém que faz isso há quantos anos? 18 anos já? Um pouquinho mais. Um pouquinho né? mais, né? 30. Não, tipo, da Verso em si, assim, né? Como assessoria, eu acho que ter essa reputação positiva faz toda a diferença, né? É muito maior do que fazer de um jeito que você viu na internet. Para ser bem mais sincero. Eu acho que tem uma coisa interessante. Enquanto tiver veículo de comunicação, haverá assessoria de imprensa. Como as redações se abastecem de informação? Por que uma marca não está lá naquele determinado veículo, né, de comunicação? Porque não tem assessoria de imprensa. Porque com assessoria eles têm a necessidade de receber nossas notícias, porque eles precisam publicar no site, eles precisam publicar na revista, eles precisam chamar alguém para ser entrevistado. Eles vão chamar quem, Adriana? Eles vão ficar pegando o telefone? Não. Sim. É o que eles recebem ali. Por isso que determinada marca aparece muito mais que a outra. É o trabalho ali, né, que está sendo feito de construção com o veículo de comunicação. Eu acho que o marketing hoje de uma empresa ele está muito mais voltado para o digital, e tem que estar mesmo. Uhum. Só que os veículos de comunicação também eles têm o seu valor, e muito grande. É diferente de você falar de você mesmo e de outro falar de você. Sim, sim. E aí, nessa linha, o foco de vocês, o setor automotivo, olhando assim, qual o segredo para conversar com esse público? Tem algo diferente? Como que vocês enxergam? Porque vocês já, em algum momento, já falaram com outros públicos, tal. Existe alguma especificidade? Não, esse segmento de autopeça funciona assim. Eu acho que tem muito da empresa também, da cara da empresa, né? Os objetivos dela. Mas você tem que ter notícia para todos os públicos dessa cadeia. Sim. Né? Então, você tem que ter a notícia que vai ali para o reparador, com uma dica de aplicação, falar de alguma coisa, por exemplo, olha, não é como você está pensando, essa peça aqui, ela pode ser de um jeito para um motor X, de outro para outro, porque a gente pega informação da assistência técnica da fábrica e leva para o mecânico. Ou então faz um passo a passo com uma revista e da troca da peça, onde ali ele vai ter todos os elementos, dúvidas, né? Você está levando uma prestação de serviço para ele. Para o consumidor, você pode falar de como ele cuidar bem do carro dele. E para o distribuidor, quanto que essa empresa tem de portfólio, né? Uhum. Então, eu acho que tem que saber dividir os públicos, e você ter release para todos os públicos, né? Entendi, isso pra é muito conversar com todo importante. mundo, né? Isso é muito importante. E em relação a resultados, como saber se a minha assessoria de imprensa ou o que ela faz está chegando na ponta, está trazendo resultados, sejam eles... O negativo a gente vai perceber, né? Mas o positivo é que é mais difícil, às vezes, de mostrar. Como que funciona essa medição para vocês? Pelos clippings, né? Ah. Mensalmente, nós elaboramos os clippings, que antes até ela falou, né? Era aquele recorte e cola, né? Lá do passado. É da minha época também, então tá tudo bem. E lá você tem números, estatísticas, né? Valoração, né? De quanto o cliente economizou, por exemplo, em anúncios, né? Em relação à matéria que nós conseguimos colocar nos veículos, né?
Tá. Muito embora esse comparativo, até a gente coloca até acessos dos sites, tudo. Mas esse comparativo é mais para o marketing mostrar, olha, estamos investindo X e o resultado é Y. E realmente o resultado é quantidade de notícias e os valores. Só que o que a gente está construindo é muito maior que isso, né? Porque o anúncio, ele pagou, ele se comunica, ele coloca ali a foto que ele quer, ele coloca a mensagem que ele quer, porque ele está pagando espaço. Sim. Mas e uma entrevista que ele está falando ali da área dele, da atuação, tudo? Quanto que vale isso, se você for ver? E tem uma coisa mais legal do digital, é que hoje aquilo fica no site do veículo Sim, de comunicação. como fonte, né, de informação. Antigamente, você pegava a revista, a próxima, né? Ninguém ficava guardando, né? Sim. Então, hoje está tudo lá, está tudo no Google. Então, imagina a relevância que você vai trazendo para a sua marca, como referência. Aquele diretor falou, aquele diretor está num outro veículo. Né? Aquilo traz uma visibilidade enorme. Sim. E na experiência de vocês, quais os erros mais comuns que as assessorias ou as áreas estratégicas das empresas que querem se comunicar cometem quando quer trazer ou valorizar esse institucional? Olha, eu acho que tem empresas, talvez as maiores assim são mais estruturadas, né? Mas tem ainda algumas assim que nem tanto. Mas assim, elas não entendem às vezes muito bem até o papel, né, da assessoria de imprensa e não tem um porta-voz, por exemplo, às vezes Sim. bacana para falar, né, que tenha um conhecimento de falar com a imprensa. Que mais, tipo erros? Não, e precisa ter a disponibilidade. Nós temos Disponibilidade. o que a gente construiu até hoje é relacionamento com os veículos de comunicação, porque sem veículo de comunicação, assessoria de imprensa não existe, né? Sim. Começa por aí. Então a gente tem que manter esse relacionamento saudável. E o que é manter saudável? É a entrevista que ele quer dia tal, tem que estar lá com ele dia tal. E ele sabe que pode contar com a gente. Agora, a empresa que contrata, às vezes ela não tem esse time, ela não consegue dar essa velocidade. Sim. Então ela está perdendo espaço. Sim. Então é falta do quê? De ter alguém ali naquele setor, de falar, olha, vamos dar atenção, nós contratamos, nós precisamos, então vamos seguir ali com o cronograma. Às vezes, a demanda vem do veículo de comunicação. Não é a gente que está provocando. Né? Eles querem saber sobre filtros, por exemplo, do mercado da área industrial para uma revista de derivados e química, por exemplo. Sim, sim. A gente tem que cumprir com aquele prazo, porque senão a gente perde o espaço. Então, eu acho que tem que compreender que existe, assim, a gente precisa cumprir aquilo que o veículo precisa. Sim. E tem que ser dos dois lados. A gente leva a informação, mas eles também nos pedem. E até quando a gente também não quer participar, a gente fala abertamente, olha, o cliente não tem interesse de participar com essa pauta. Mas é muito difícil de acontecer se for alguma coisa assim muito polêmica, né? Sim. E quando vocês mandam o release, eles não usam? Isso é comum? Depende, às vezes Depende. sim. Mas também acontece também de eles guardarem o release, teve um lá, guardou o release, a Folha de São Paulo, guardou o release de setembro, em fevereiro publicou. Nossa. Porque ele guardou lá na pastinha dele, aquele tema para ele foi importante naquilo, aí ele usou. Então, tudo pode acontecer. Sim. Mas a gente também faz aquele follow, de conversar com o veículo, Sim. ver o que ele também está precisando. Entendi. Então, tem que ter essa interação também, o tempo todo, é muito dinâmico. E hoje, pelo WhatsApp, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de uma foto, preciso de não sei o quê. É o tempo todo. Sim. Não, é engraçado vocês falarem, porque a gente conversou aqui também com o pessoal da revista, da Meio Filtrante, da TAI, e houve um momento em que se colocou em dúvida, em xeque, né, a questão do digital no sentido da leitura. Os livros, em algum momento, iam acabar, o impresso ia acabar. Mas hoje, vocês acreditam que está 50%? O digital já cobriu ou ainda
por exemplo, a gente vira e mexe e recebe jornalzinho da área, principalmente da área automotiva, lá na Abrafiltros. Isso se mantém ou vocês viram que perdeu a força? Olha, eu acho que no nichado, nos nossos segmentos, o impresso tem uma força muito grande. Ainda os clientes têm muita assim, vontade, gostam de sair no impresso. Porque o impresso, ele pega na mão, ainda tem aquela coisa. Ele está lá na oficina, ele senta para ler. Senta. Não fica no celular também, né? Mas o que também está lá, se você pegar todos os sites, a entrevista também está no digital. Então, eu acho que tá perfeito assim. Né? Eu acho que o nosso ainda tem essa coisa do impresso, não vai acabar tão cedo, porque você falou, o mecânico, ele não fica na frente do computador. Ele está lá na oficina, no meio daquela situação toda lá, com um monte de serviço para fazer, mas quando ele precisa, ele vai lá ler. O pessoal tem um jornal aí, Oficina Brasil, até vou falar deles aqui, que tem muita matéria técnica, que tem mecânico que destaca, fura e põe numa pastinha. Nosso meio, ele é muito analógico ainda. Tem o tradicional, né? Tem o tradicional muito forte. E, lógico, tem o digital. Os mecânicos também já estão aí sendo influências, e que é muito legal, muito bacana, falando de gestão, falando de muitos assuntos interessantes e virando comunicadores, né? Muito bom. Vocês estão na Abrafiltros desde 2018. E vocês têm acompanhado a evolução da Abrafiltros. Como que vocês têm enxergado esses momentos que vocês viram, as etapas acontecendo? Olha, a Abrafiltros, ela evoluiu muito, né? Está sempre crescendo. E, assim, todas as iniciativas, né, que vocês fazem tendem mesmo ao sucesso, devido à seriedade, competência da equipe toda, da diretoria, do seu Moura, né, que está à frente aí, nossa, desde o início, né? Sim. E ele é um entusiasta, né? Ele gosta de inovar, de ir atrás das coisas, né? Não deixa nada passar, assim, né? Então, eu acho que a tendência é evoluir cada vez mais. O descarte consciente é um sucesso, né? Sim. Também com o Marco Antônio, que também é outra pessoa muito competente, muito séria, né? Muito experiente, Sim, né? Sim. Você também, né? Imagina. Que está aí, faz um coringa, né? Faz tudo, né? Faz o videocast, vai atrás a Juliana também, né? Sim, que sim. fica com o projeto Benefícios aí, que dando um monte de vantagens, né? Agregando valor mesmo, né? No relacionamento com os associados, né? Legal. Eu acho muito bacana, é muito legal fazer parte aí dessa parceria aí com vocês. Sim. E, inclusive, a Sol faz parte da diretoria também, né? Com a gente, nos ajudando. Um super braço. E é muito legal. Vocês conseguem enxergar, por exemplo, a Abrafiltros, o programa Descarte Consciente, no segmento automotivo, como que isso a gente está inserido lá, até pela experiência de vocês? Com certeza, fantástico. Eu ia falar que é maravilhoso ver todo esse trabalho. Eu costumo dizer que a gente tem assim, a felicidade de dar notícias boas, né? Sim. E de ver nossos clientes evoluindo. A Abrafiltros, nossa, quantas parcerias internacionais, nacionais, com os principais eventos do setor. Criou um nome forte, só vem crescendo, mais associados. Então, isso nos orgulha bastante, né, Sol? Quando a gente fala dos quantos filtros reciclados, né? 50 milhões, sabe? É muito bacana fazer parte de tudo isso. Acho que o programa ele é assim um programa de exemplo mesmo, de sucesso para o setor, mas não só para o setor. Eu acho que para todo esse mercado de logística reversa. Sim, sim. ESG, né? Total. Tem uma coisa interessante até, desculpa, Adriano, que eu acho legal, é porque a associação ela reúne os fabricantes, certo? Sim. Se cada um tivesse que fazer por si, como não seria difícil, sim, né? Sim. Então, vocês
trazem a possibilidade. Seria inviável financeiramente. Sim. E também, logisticamente, não ia dar para fazer. Exatamente. Então, só trouxe benefícios e isso tem um valor imenso. A gente vê, muita gente liga para a gente por causa do no nosso site. Aham. Tem muita notícia de vocês. Tem. Então, vira e mexe, eles atropelam Abrafiltros. Não, gente, aqui é da assessoria. E aí a gente encaminha, mas a gente vê que tem muito apelo Sim. pela organização, de tudo. Muitas oficinas querendo participar também, isso a gente recebe bastante pedido. Né? O tempo todo. A gente também. Não, mas é legal o trabalho da assessoria de imprensa. Eu acho que tem um ponto muito relevante, que é a possibilidade da gente disseminar o que a gente faz enquanto entidade, enquanto principalmente setor, né? Porque a gente está falando do programa Descarte Consciente, mas, por exemplo, chegou uma matéria para a gente participar dos químicos, que é para falar da nossa atuação enquanto setor industrial na filtração na área dos químicos e derivados, sabe? No farmacêutico. Então, disseminar a importância do segmento e como ele está presente em vários momentos, né? Eu acho que isso é fundamental, né, nessa relação que vocês têm com esses veículos de comunicação. Então, isso, quanto mais fortalecido e feito com credibilidade, né, a reputação que a gente estava falando, eu acho que fortalece o que a gente está fazendo enquanto entidade. E aí, a gente já está chegando ao nosso fim. Olhando para o futuro, já vou perguntar sobre planos, novidades da Verso para o futuro, mas tem um ponto que está muito atual, que é a inteligência artificial. Hoje é muito fácil você ir lá e falar para o ChatGPT, me faça um texto, me elabore esse texto, me corrija esse texto. O papel do jornalista. E aí não tô falando de jornalista porque a gente tô conversando com 2 jornalistas, mas isso vai acontecer com todo mundo. Como que fica? Como que vocês enxergam? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para ajudar, mas na verdade o jornalista, eu acho que tem que ter o toque assim, humano mesmo na coisa, né? Porque assim, você pode colocar a inteligência artificial para você construir um texto ou fazer uma, né, através o texto, imagem, enfim, N coisas, né? A revisão ajuda. Então você vai ganhar um pouco até de agilidade, Sim. né? Mas eu acho que você tem que fazer um texto mesmo inédito, assim. Que nem a gente estava até conversando, ela falou assim, é um texto virgem, né? Uhum. E porque o cliente vai querer um texto não assim... como eu posso dizer? Porque a inteligência artificial traz umas frases lindas, rebuscadas. Você sabe que não é sua. Mas é muito... Você sabe que não saiu. É muito genérico. Né? Então, ele deixa mais floreado, né? Deixa até mais atraente, marqueteiro, vamos dizer assim. Só que, às vezes, você está lendo ali e não está querendo dizer muita coisa. E são palavras bonitas, Sim. mas que são muito gerais, que poderia colocar em qualquer texto. Sim. Né? Agora, o release, ele tem que ter a essência daquela empresa, porque a gente está passando informação que não foi passada a ninguém, que a gente está comunicando o mercado. Então, acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar, mas ainda não consegue tirar o papel do jornalista, que é a apuração, que é trazer esse ineditismo do cliente. E, olha, vou te falar, não é com a gente, mas tem cliente nosso que, sei lá, textos que vêm até eles, que não é no nosso caso, porque a gente não usa, mas que eles falam, ó, inclusive isso aí que me mandaram é de IA. Porque no próprio Word, você sabe quantos % tem ali de IA e tem que não tem Hoje um tem texto ferramentas original. que você consegue analisar quanto que é de IA ou se é um texto promovido só por IA, escrito por IA. E tudo bem também, se for, mas é que não fica tão com a cara da empresa, tão ineditismo. Humanizado, né? Tão ineditismo ali, porque a gente está falando de coisas que ainda não foram divulgadas. No caso da IA, ela tem todas as coisas lá que estão jogadas lá e ele vai montando, né? Sim. Inclusive, a gente recebeu um texto
né? Que tinha IA, E que era tinha para dar uma um informação que não estava certa. Sim. Né? Então acontece Então eu isso até também. fui, né? Era uma questão de negócio de multa, né? Uhum. Eu falei assim, não, mas isso tá meio estranho. Aí eu fui pesquisando, eu fui até o Código Brasileiro de Trânsito e vi que não estava batendo a informação da IA com o que era de fato, né? Sim. Mas é muito importante Então- para pesquisa também. Eu acho que para o nosso caso de pesquisa, acho que é interessante você ir lá pesquisar a revisão, como ela falou. E essas coisas vão evoluir, né? A gente não sabe aonde vai parar, né? A Sim, verdade sim, é sim. essa. Muito bom. E veículo elétrico, vocês que estão no métier aí, o que vocês estão achando dessas possibilidades? Eu acho que no Brasil vai ficar mesmo mais, durante muito tempo, o híbrido, né? Sim. Que eu acho, até por conta de combustível mesmo, né? Que a gente tem aí, etanol, enfim, que tem outras opções que também até não são tão poluentes também. Aham. Né? E acho que questão também de infraestrutura, né? Do elétrico, Exatamente. né? É bem complicado, né? Sim, vai demorar um pouco. Vai né? demorar um pouco. E mesmo assim, eu acho que não sei se chega assim a ser Sim. tão elétrico. Entendi. Eu acho que vai ter um misto aí, vai ter... E durante muitos anos também a combustão, né? Sim. A gente vê muito isso, né? Tem um cliente nosso que, inclusive, ele participa do programa Mover, né? Uhum. E ele fez todo o projeto, né, da empresa aqui no Brasil, que é uma multinacional, focado nos híbridos, né? Uhum. Inclusive está fornecendo para híbrido e vê muito forte o híbrido, como ela falou, crescendo. Os elétricos, eles crescem também, mas eu acho que não na mesma Proporção, né? na mesma velocidade, por causa de tudo que ela falou. E eu acho que assim tem a questão da bateria também, né? Que ela custa Sim. muito caro ainda, né? Mas a gente não sabe, é tudo muito dinâmico. O que a Aham. gente vê hoje no mercado é o etanol, que precisava, né, ter uma valoração assim maior, né? Porque é um tipo de combustível que pode ser até exportado, né? É maravilhoso, porque ele não tem tanto impacto, né? E a gente vê esses movimentos, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas acho que o elétrico vem mais caminhando não com tanta força. Inclusive, a gente sabe que tem muito carro elétrico para ser vendido que veio da China, né? Sim, sim. E aos poucos estão conseguindo aí. Comercializar. Mas eu acho que não com tanta velocidade. Ainda as pessoas têm muito receio. E o híbrido é maravilhoso, né? Sim. Ele tem um diferencial, né? Isso é importante. Acabou. Vocês têm alguma coisa para acrescentar que eu não perguntei para vocês, jornalistas? Olha só que espaço, hein? Quais são as próximas novidades da Abrafiltros? Não, eu que te pergunto. Verso comunicação. A gente tem umas novidades aí. Tem um seminário chegando. Ano que vem nós completamos 20 anos. Temos uma publicação aí no forno para acontecer, contando um pouquinho da história dos filtros no Brasil, no mundo. Então, tem muita coisa legal aí para vir. Mas eu quero saber de vocês, entrevistadas. Conta. As novidades da Verso, Da Verso. Da Verso a gente quer continuar trazendo muita informação para o mercado. Tem o nosso site Peças e Veículos, que a gente quer dar uma reforçada nele, que ele cada vez fique mais forte e que não tem nada a ver com o da assessoria. E sim um veículo de comunicação, é um showdozinho aí que está nascendo aí. Já tem um tempinho, mas a gente precisa dar mais foco nele, né? Injetar mais energia. E também projetos editoriais, né? Que eu acho que são fantásticos. Muito bom, muito bom. Essa câmera aqui é de vocês. Fala para o pessoal onde que encontramos a Verso, quais as redes, telefone, contato. Um maior prazer. Vocês podem encontrar a Verso no site www.versoassessoriadeimprensa.com.br e no Instagram, @versocomunicação. Telefone 11 4102 2000. Muito bom.
Bom, gente, muito obrigado, viu? Vocês Nós arrasaram. que agradecemos. Foi um Gostaram prazer. de estar do outro lado? bom. Adorei, fiquei bem tranquila aqui. Eu percebi. Muito obrigado pela parceria. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. O mercado precisa mesmo de veículos assim, fortes, com credibilidade. Vocês fazem um grande papel e a gente quer estar sempre por perto. Obrigada, estamos Nós também. juntos. Isso aí. De E não, vocês. não esqueça da nossa declaração dos 50 anos de amizade. Sim, exatamente. Será elaborada. Pessoal, esse foi mais um episódio do programa Conversa com o Associado. Espero que desse lado você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.